Muita gente reclama do alto valor de arrematação dos imóveis em leilão. Imóveis sendo arrematados ali por preços muito superiores ao seu real valor de mercado, e aí, em vez de lucro, promove prejuízo ou até não é uma aquisição interessante. Era preferir você ir lá para o mercado tradicional do que você participar dos leilões. A partir daí, essas pessoas sustentam que o mercado de leilão de imóveis está saturado, muito concorrido, não apresenta mais boas oportunidades lucrativas. Isso é verdade? Bom, é verdade se essas pessoas estão buscando nos locais incorretos, não estão sabendo fazer a busca correta, não estão fazendo a triagem correta dos imóveis em leilão, e aí elas vão entrar realmente em leilões com alta concorrência e imóveis que não vão trazer grande lucratividade. Porque, em contrapartida dessas pessoas que estão reclamando, tem outras pessoas que, nesse mesmo mercado, nesse mesmo cenário econômico que a gente está atualmente, estão conseguindo realizar grandes arrematações, estão conseguindo obter lucratividade nos leilões de imóveis. Então, qual é a diferença entre uma pessoa que consegue ali realizar lucro, ter lucratividade, e outras pessoas que não estão tendo esse mesmo sucesso, e aí colocam a culpa na concorrência, diz que o mercado é muito concorrido e que não tem mais oportunidades? Bom, eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo e vou falar isso dando 5 dicas de como é que você pode vencer, superar a concorrência dos leilões de imóveis, como é que você pode ali, nesse mercado, que é concorrido como qualquer outro mercado, todo mercado é concorrido, e se diferencia, consegue ter resultados aqueles que têm as melhores informações, e hoje eu vou dar aqui para você 5 dessas melhores informações, 5 dicas para você começar a arrematar imóveis em leilão. E a primeira dica é você buscar, você priorizar leiloeiros menos concorridos. Isso mesmo, leiloeiros menos concorridos, porque você, por exemplo, está reclamando aí da alta concorrência, provavelmente você está indo aí para sites de grandes leiloeiros. Você, quando está fazendo a busca de imóveis em leilão, você deve estar indo lá no Google, colocando lá imóveis em leilão, e aí você vai entrar nos primeiros sites que aparecem, e esses sites que aparecem, esses sites mais bem posicionados ali no Google, são sites de grandes leiloeiros, e aí você que teve essa facilidade para encontrar esses imóveis de leilão, assim como você teve essa facilidade, todo mundo também teve essa facilidade, e aí você não está se diferenciando de ninguém. Você está agindo como a maioria age. A maioria vai lá no site do Google, coloca imóvel em leilão, acha lá o primeiro site de leiloeiro, entra lá e aí começa a pesquisar, fazer as pesquisas e participar de leilões lá naquele leiloeiro que é muito grande. E aí também, você que já fez essa pesquisa, você começa a receber anúncios de grandes leiloeiros que estão levando imóvel a leilão, e aí você vai entrar nesses sites, você vai conhecer outros grandes leiloeiros, e aí você está no meio onde todo mundo está, e aí você não vai se destacar da maioria e você não vai conseguir, por isso, obter resultados realmente efetivos, e aí isso aí vai acabar trazendo a sua primeira arrematação. Então, a dica que eu dou é você, em primeiro lugar, você formar sua lista de leiloeiros, você entrar nos sites das juntas comerciais dos respectivos estados que você pretende arrematar, e aí você entra nesses sites, forma sua lista de leiloeiros, e a partir daí você vai filtrando aqueles que são menores, os menores leiloeiros, os menos concorridos, aqueles sites menores que têm menos divulgação, e aí você passa a acompanhar diariamente esses sites de leiloeiros, porque aí você vai estar onde a maioria não está. E aí você pode estar se perguntando como é que você faz, como é que você forma essa lista de leiloeiros. Bom, no nosso curso Expert em Leilão de Imóveis, a gente ensina como é que você forma a sua lista de leiloeiros para, a partir daí, você começar a filtrar os leiloeiros menos concorridos e começar aí a fazer suas buscas nesses sites de leiloeiros menos concorridos. Então essa é a primeira dica que eu dou para você, priorizar os leiloeiros menos concorridos. Além de leiloeiros menos concorridos e menos conhecidos, você também sair aí dos grandes centros, das grandes cidades, começar a buscar também imóveis interior, porque todo mundo que começa leilão quer só imóvel lá da capital, imóvel ali em área nobre, nas áreas centrais das cidades, onde é muito mais concorrido, onde inclusive você pode até concorrer com pessoas que estão buscando imóveis para moradia. Tem muita gente aí que está em leilão querendo um desconto um pouco maior em relação ao mercado tradicional, pensando em imóvel moradia, e aí você vai estar concorrendo com essas pessoas que estão buscando esses grandes centros, ou então pessoas mesmo que estão ali pensando em investir, mas são amadores ainda não se aprofundaram no mercado, não entendem muito o mercado imobiliário, e está todo mundo indo para o mesmo local, que são esses grandes centros, as áreas nobres das grandes cidades, e aí você tem que diversificar, você tem que buscar outras áreas, e no interior dos estados, nas cidades do interior, tem muitas oportunidades, excelentes oportunidades, cidade interior, cidades ali que compõem uma região metropolitana. Então nessas cidades você vai encontrar ótimas oportunidades, então você também tem que começar a mapear esses
nesses locais. E aí são cidades que têm a partir de 200 mil, 300, 400 mil habitantes. Essas cidades já têm, né, uma boa estrutura onde você pode encontrar bons imóveis ali que você pode investir seu capital e realizar ali grandes arrematações lucrativas com baixa concorrência. E aí você pode estar se questionando, né, que você, por exemplo, se você mora na capital, como é que faz para você arrematar um imóvel no interior? Como é que você faz para arrematar esses imóveis? Como é que você faz, por exemplo, especialmente ali no pós-leilão, né? Porque durante o leilão você vai fazer ali, os leilões hoje são todos eletrônicos, então você pode participar de forma virtual. Se você, por exemplo, mora no Acre, você pode participar de um leilão lá em São Paulo. Então não tem esse problema geográfico hoje em relação à participação em leilão. E também o pós-leilão também, hoje a gente consegue fazer tudo de forma remota. A regularização do imóvel, hoje a gente tem os sites registradores, tem as centrais eletrônicas de cartório, então a gente consegue fazer toda a regulação do imóvel de forma remota, de forma eletrônica. Além disso também, a gente consegue fazer a desocupação de forma eletrônica, você consegue mandar as notificações lá pelo site dos Correios, você consegue dar entrada nas ações ali pelos sistemas digitais eletrônicos dos tribunais, você consegue despachar esses processos também de forma virtual, através dos balcões virtuais aí dos tribunais. Então hoje em dia você consegue fazer tudo também de forma virtual em relação à ação de desocupação, né, a ação de missão na posse, ou o cumprimento de mandado de missão na posse, se for um leilão judicial. Então você consegue fazer tudo isso de forma virtual, de forma eletrônica. Também a gente consegue resolver tudo de forma virtual em relação à reforma, de forma remota. Você consegue contratar os prestadores de serviço, você consegue fazer a vistoria do imóvel. Talvez você vai precisar ali contar com a parceria de algum corretor para auxiliar você nessa fase de reforma. Você tem um corretor lá nesse local, já fazer o contato dessa pessoa, auxiliar você em relação à reforma do imóvel. Mas assim, dá pra gente resolver hoje tudo de forma remota, a gente não precisa mais estar se deslocando. Então você na capital, você pode arrematar imóveis aí no interior do seu estado, em outras cidades, inclusive até em outros estados também. Você não precisa ficar limitado só a uma cidade, a cidade onde você mora, né, onde está mais perto geograficamente de você. Você pode agora arrematar também em outras cidades. E as cidades do interior são muito boas, né? As cidades do interior são muito boas para a gente buscar oportunidades. Então essa é outra dica que eu dou, é buscar cidades do interior ou que compõem ali as regiões metropolitanas, onde a maioria não está indo, mas você pode encontrar ali grandes oportunidades de arrematação e de lucratividade. A outra dica é buscar imóveis com múltiplas variáveis de avaliação. O que é o que eu quero dizer com isso? Buscar imóveis que são mais difíceis, são mais complexos de avaliar, porque a maioria busca imóveis que conseguem avaliar o preço de mercado de forma muito simples, como, por exemplo, os apartamentos. Os apartamentos, eles são unidades padrão, os apartamentos seguem uma unidade padrão, então basta você ali conseguir a metragem do apartamento, conseguir a localização do apartamento, jogar lá no Google, ir para um site de venda e aí buscar ali imóveis similares, com a mesma metragem, mesma localização, imóveis similares, você consegue chegar facilmente ali no preço de mercado de um apartamento. Agora, outros tipos de imóveis, já é mais difícil você conseguir chegar nesse preço de mercado. A exemplo das casas residenciais. É mais difícil você conseguir ali o preço de mercado de uma casa, porque tem variações ali em termos de metragem de terreno, metragem do imóvel, a área construída, às vezes um acabamento diferenciado, ou uma benfeitoria que um ou outro imóvel não tem. Por exemplo, um imóvel tem piscina, outro já não tem, um tem churrasqueira, o outro não tem. Então, casa já é mais difícil fazer a avaliação. Então, você tem que buscar imóveis. Quanto mais variáveis de avaliação o imóvel tiver, melhor, porque aí você, tendo conhecimento, você sabendo fazer análise de mercado, sabendo fazer avaliação de mercado de imóvel, você vai conseguir ali se diferenciar da maioria que não sabe, que fica lá presa só em apartamento, só participa de leilão de apartamento, porque é o único imóvel que ela sabe avaliar, porque é, em tese, um pouco mais simples do que uma análise de uma casa ou de outros imóveis, como um prédio comercial, uma sala comercial, outros imóveis que têm outras variáveis ali, inclusive econômicas, financeiras ali, para poder fazer uma boa avaliação e conseguir chegar ao real valor de mercado para saber se vale a pena participar daquele leilão, até quanto você pode participar daquele leilão. Então, você tem que ficar atento também a esses imóveis. Você não tem que ficar preso só a um tipo de imóvel, aquele que é mais fácil. Você tem que buscar outros imóveis que tenham ali mais variáveis para você poder se diferenciar no mercado. E aí você pode estar se perguntando como é que você faz essa avaliação, como é que você se diferencia em relação aos outros concorrentes do mercado. Bom, o nosso curso, Expert Leilão de Imóveis, ensina você a fazer análise de mercado. A gente ensina como é que você faz a análise de mercado dos imóveis em leilão, para você poder arrematar todo e qualquer imóvel que está em leilão, você não deixar passar nenhuma oportunidade. Então, fazer a análise de mercado,
mercado, fazer análise de mercado de imóveis que tenham várias variáveis ali. Quanto mais variáveis, melhor, porque aí são imóveis que vão cada vez ficar menos concorridos, e aí você vai se diferenciar da maioria e consegue realizar as suas arrematações. Além dessas dicas, a outra dica é buscar imóveis fora da localização de atuação ordinária do leiloeiro, ou seja, imóveis que estão fora ali do raio de atuação do leiloeiro, imóveis que o leiloeiro não tem costume de levar a leilão. Aí, se você encontrar um imóvel desse na mão do leiloeiro, pode abrir ali uma grande oportunidade. Vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu estou querendo dizer com isso aí de imóveis fora da atuação ordinária do leiloeiro. Você foi ali no site das juntas comerciais, fez sua lista de leiloeiro, buscou os leiloeiros menos conhecidos, você começou a priorizar os leiloeiros menos conhecidos e, por consequência, também menos concorridos. E aí você tem um leiloeiro lá que ele só tem imóveis de Pernambuco, ele só trabalha com imóveis do estado de Pernambuco. E aí você faz ali diariamente pesquisas no site desse leiloeiro, mas um dia você viu lá um imóvel do estado do Ceará, lá no site do leiloeiro. Você viu um imóvel lá no estado do Ceará, numa cidade lá que você conhece, ou você tem pessoas lá que podem dar informações de mercado para você sobre esse imóvel, então você viu esse imóvel lá no estado do Ceará. Aí, como é um site, um leiloeiro só leva imóvel de Pernambuco, você encontrou um imóvel do Ceará, já acende um alerta pra gente ali de oportunidade, porque se esse leiloeiro tá levando esse imóvel a leilão, num site que só tem imóvel de Pernambuco, é um grande indicativo de que as pessoas que estão buscando imóvel naquele site daquele leiloeiro não vão se interessar. A maior parte das pessoas que estão no site daquele leiloeiro não vão se interessar pelo imóvel que está lá no Ceará. Então isso aí já acende para você uma oportunidade, já acende um alerta de oportunidade, porque aquelas pessoas que estão naquele site do leiloeiro só querem imóvel de Pernambuco. Já sabe que aquele leiloeiro só leva imóvel de Pernambuco, e aí a maioria das pessoas que estão lá estão pensando em imóveis de Pernambuco, então essas pessoas não vão concorrer àquele imóvel lá no Ceará. E aí também, né, acende um outro alerta também em relação às pessoas que estão lá no Ceará. Essas pessoas que estão no Ceará, elas não estão sabendo, as pessoas que moram no Ceará não estão sabendo desse imóvel que está indo a leilão, é no site de um leiloeiro que atua só com imóveis de Pernambuco. Então eles também não estão sabendo desse leilão. Então há essa divergência de informação, há esse desencontro de informação, e aí nesse desencontro de informações pode abrir uma grande oportunidade para você, porque aí você vai participar de um leilão onde as pessoas que moram no estado onde esse imóvel está localizado não sabem do leilão, e as pessoas que entram no site do leiloeiro não têm interesse em participar desse imóvel, né? E potencialmente não vão ter interesse em participar desse leilão, né, em relação a esse imóvel que está lá no outro estado. Então aí abre uma grande oportunidade de você conseguir arrematar um imóvel sem concorrência, né? Você não vai ter concorrência porque houve essa divergência de informações. Então, a partir dessa divergência de informações, isso aí vai comprometer a concorrência, e aí você pode, quem sabe ali, arrematar sozinho um imóvel. Então aí pode abrir uma grande oportunidade. Então, quando você se deparar com uma situação dessa, estude o imóvel, tente obter informações de mercado desse imóvel nesse outro estado, é para você não deixar passar essa oportunidade. E como eu falei, o fato do imóvel ser localizado no outro estado, isso aí não vai atrapalhar, não vai impedir que você realize a arrematação. Você não é óbvio, para realizar a arrematação você pode arrematar imóveis de todo o Brasil, claro, sabendo fazer a análise correta, sabendo levantar as informações de forma correta, informações de mercado sobre imóveis de forma correta, você consegue arrematar imóveis em todo o Brasil. Então essa é mais uma dica que eu deixo para você para vencer a concorrência nos leilões de imóveis. E a última dica é buscar maior preparação como investidor em leilão de imóveis, se aprofundar cada vez mais no mercado, conhecer cada vez mais esse mercado e entender cada vez mais sobre leilão de imóveis. Se você bem observar, todas as dicas que eu dei até agora são totalmente, são intrinsecamente relacionadas à preparação, ao conhecimento, ou seja, quanto mais você ampliar o seu conhecimento sobre os leilões de imóveis, quanto mais informação você tiver sobre o mercado imobiliário, sobre os leilões, mais você vai conseguir se diferenciar e mais você vai conseguir se destacar em relação à concorrência e realizar grandes arrematações. Então, por exemplo, se você tiver sua lista de leiloeiros, se você conseguiu formar sua lista de leiloeiros, você sabe quais são os leiloeiros menos concorridos, isso já é uma informação que você tem, que você foi atrás, você conseguiu essa informação, isso aí diferencia você da maioria. Você consegue ali fazer a avaliação de mercado de imóveis, que a maioria não faz, que tem mais variáveis de análise, que é mais complexa, a análise é mais complexa, você já se diferencia da concorrência. Você sabe fazer arrematações de imóveis em outros estados, você consegue levantar as informações de mercado de imóveis em outros estados, você consegue fazer o pós-leilão desses imóveis em outros estados, então você consegue levantar essas informações, você sabe fazer um pós-leilão de forma remota, sem precisar se deslocar, fazer a regulação do imóvel de forma eletrônica, fazer a reforma do imóvel ali de forma virtual, sem precisar se deslocar até o local para realizar essa reforma. Então você já tem esse conhecimento, você já tem esse domínio, então isso aí já vai distanciando você da concorrência. Então isso tudo é conhecimento, né? Você se aprofundou
entrou no mercado, você entendeu mais sobre o mercado, você, por exemplo, você também não tem medo de imóvel ocupado, né? Muita gente não quer participar de leilão com imóvel ocupado, muita gente só quer participar de leilão se não tiver ação judicial, se tiver nenhuma discussão judicial, ou se a matrícula estiver limpinha, não tiver nenhum ônus, um gravame lá para ter que cancelar depois ali que arrematar o imóvel, ou fica com medo se não vai conseguir cancelar. Então, quando você tem muito conhecimento, você não tem medo de nenhum leilão, você não tem problema com nenhum leilão. Na verdade, quanto mais complexo for o leilão, quanto mais informações forem necessárias levantar, quanto mais informações forem necessárias buscar, melhor. Melhor, porque aí vai ter menos concorrência e você vai conseguir arrematar, porque você se sente totalmente seguro em relação àquela aquisição, você consegue analisar todas as informações, você consegue analisar e levantar todas as informações para investir de forma cada vez mais segura, você vai cada vez mais se diferenciando da concorrência e conseguindo realizar grandes arrematações. E aí eu vou dar um exemplo para você, um exemplo que ilustra bem isso aqui que eu estou falando, de um aluno, né? Um aluno meu, ele estava fazendo a busca dele de imóveis, fazendo a triagem de imóveis aí em leilão, e aí encontrou o imóvel que estava indo a leilão, e esse imóvel, na matrícula, constava lá um sequestro e uma indisponibilidade criminal na matrícula do imóvel. E aí ele compartilhou isso no nosso grupo de alunos, a gente tem um grupo aqui, tem uma comunidade de alunos, ele compartilhou lá na nossa comunidade de alunos para colocar lá para os colegas lá, para discutir e ver se realmente valia a pena ou não participar daquele leilão. E aí todo mundo ali conversando, discutindo, trocando ideia, trocando informação, se chegou à conclusão que aquele sequestro, aquela indisponibilidade poderiam ser facilmente levantadas ao final, depois da arrematação no pós-leilão, poderiam ser facilmente canceladas. Bastaria requerer ao juízo do processo criminal que procedesse ao cancelamento desses ônus lá, do sequestro e da indisponibilidade. E aí, com base nessas informações, nesse levantamento, ele participou do leilão, arrematou o imóvel, foi o único lance, ele foi o único a dar lance desse imóvel, então não teve concorrência, arrematou o imóvel e aí depois foi lá no processo criminal e pediu para cancelar o sequestro e a indisponibilidade. Então esse é um exemplo que a pessoa tendo a informação, tendo conhecimento, ela se diferencia da maioria, ela não vai ter medo de participar de nenhum leilão, porque nesse caso, por exemplo, a pessoa olha lá um sequestro, uma indisponibilidade criminal, quem não conhece do mercado, quem não entende do mercado, quem não tem um aprofundamento jurídico, um aprofundamento de mercado em relação aos leilões, vai ficar com medo e não vai participar. E aí não foi o caso do nosso aluno, né? O nosso aluno buscou a nossa preparação, se diferenciou no mercado e conseguiu realizar essa arrematação. Então eu trago essas dicas aqui para você poder aí se destacar no mercado, para você não cair aí nessa conversa fiada que o mercado está altamente concorrido. O mercado é concorrido como qualquer mercado, qualquer outro mercado é concorrido. O que há, na verdade, são pessoas que não estão sabendo fazer a busca do imóvel correto, não estão sabendo onde buscar o imóvel, não estão sabendo como se posicionar no mercado, e aí, por isso, elas estão sofrendo mesmo para conseguir as primeiras arrematações. Mas se você se aprofundar, se você buscar conhecimento, você vai ali, como todo mundo, em qualquer segmento, vai se destacar e vai conseguir realizar as suas arrematações e obter lucratividade nesse mercado, que é um mercado altamente lucrativo. E para isso, para você dar esse passo, para você se aprofundar, te convido para conhecer nosso curso, o link está aqui na descrição desse vídeo, para você aí se aprofundar, e se destacar cada vez mais no mercado. Mas, também tem aqui nosso canal também traz muita informação relevante, e aí não posso deixar de fazer aquele pedido, que é para você deixar aqui o like desse vídeo para ajudar nosso canal a continuar crescendo e divulgando aí, passando informação sobre os leilões de imóveis, ajudando as pessoas aí que pretendem lucrar nesse mercado, e também para você se inscrever aqui no nosso canal, para você ficar por dentro de todas as novidades e se aprofundar cada vez mais no mercado de leilão de imóveis. Mas era isso que eu queria trazer hoje para você. A gente se vê no próximo vídeo.